tarde, meninos. Hoje nós iremos fazer a correção da atividade de português que a tia passou ontem para vocês. Vocês escreveram ontem, né, na hora da nossa aula aí pelo Google Meet. E agora nós iremos fazer a correção, certo? Então nós temos aqui a atividade de português. Coloque a vírgula nas frases. Lembrando que as vírgulas elas são usadas para... A tia explicou ontem, né? As vírgulas elas podem ser utilizadas para separar elementos enumerados, ou seja, apresentados em sequência em uma frase. Exemplo, nós temos aqui a letra A. As vírgulas separam orações, palavras, nomes e números. Então, aqui está enumerando o que a vírgula separa: orações, palavras, nomes e números, tá bom? Então, essa primeira letra aqui já é o exemplo de que a vírgula é usada aí para separar elementos enumerados, certo? Aí nós temos a letra B. Lucas, meu melhor amigo, ficou doente. Nesse caso aqui, as vírgulas elas foram utilizadas aí para isolar um termo explicativo. Tá explicando quem é Lucas. Lucas, o meu melhor amigo, tá bom? Então foi para explicar, tá? Próxima frase. A partir de amanhã começarei o meu regime. No caso aqui, a vírgula foi usada para indicar um tempo, tá? Um tempo. A partir de amanhã começarei o meu regime. Então, a vírgula ela pode ser usada também no texto com expressões que indicam tempo e lugar. Nesse caso aqui, está indicando o tempo, que é amanhã. Aqui foi usado também para separar um termo explicativo. Balsas, minha cidade é uma grande produtora de grãos. Então, minha cidade está explicando quem é, né? Balsas é minha cidade, certo? Então, essa é a correção da primeira questão relacionada aí ao uso da vírgula. Só lembrando que a vírgula pode ser usada para separar elementos enumerados. Exemplo, fui ao mercado e comprei banana, laranja, maçã e pera. Então, a vírgula eu vou usar para separar as frutas que foram compradas, os termos enumerados aí, tá? Muito bem. Ela é usada também para indicar tempo ou lugar, que é o que aconteceu aí com a frase da letra C, né? Está se referindo aí ao tempo, a partir de amanhã. Então, amanhã está se referindo ao tempo. Nós temos também, a vírgula é usada também para isolar um termo explicativo, que foi o que aconteceu aí com a frase B e C, tá? Lucas, meu melhor amigo, ficou doente. Então, está explicando quem é Lucas. Lucas é meu melhor amigo. Balsas, minha cidade é uma grande produtora de grãos. Então, minha cidade é uma explicação de quem é Balsas, tá? Balsas é minha cidade, tá bom? Então, termo explicativo. Segunda questão, circular os dígrafos nas frases. Então, você já sabe que os dígrafos são duas letras, duas consoantes, ou uma consoante e uma vogal que se unem e formam e representam aí um único som, um único fonema, tá? Então, aqui na palavra folha, nós temos o dígrafo LH, na palavra chocolate, CH, montanha, NH, foguete, GU, exceto XC, 15, QU, nascer, SC, jarra, RR, passeio, SS, querido, QU. Lembrando que o QU e o GU, eles serão dígrafos quando a letra vogal U não aparecer, não houver aí a pronúncia da vogal na frase, tá? Na palavra. Excesso tem dois dígrafos aí, o XC e o SS. E barro, RR. Faça uma correção, por favor. Terceira questão. Classifique os substantivos abaixo em concreto ou abstrato. Lembrando aí, gente, que os substantivos, eles podem ser concretos ou abstratos. Você já sabe que o substantivo concreto é aquele o qual você pode sentir, você pode tocar, certo? E o abstrato, ele é mais sentimento, né? São mais sentimentos.
Exemplo, são ações, qualidades, estados ou sentimentos, tá? Exemplo, substantivo abstrato. Abraço, beijo, tá? Indicam ações. Nós temos que indicam qualidade, bondade, maldade. Nós temos aqueles substantivos abstratos que indicam estado de saúde, doença, estado em que a pessoa se encontra. Nós temos substantivos abstratos que indicam sentimento, exemplo, amor, temor, tá? Já os substantivos que nomeiam algo que existe concretamente de forma independente, como casa, menino, carta, papel, eles são classificados como substantivos concretos. Substantivos concretos, tá bom? Então, os substantivos concretos são aqueles que nomeiam algo que existe concretamente. Mas a tia vai explicar no decorrer aí exemplos de substantivo concreto que muitas vezes você confunde aí com substantivo abstrato também, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Classifique os substantivos abaixo em concreto ou abstrato, certo? Vamos lá. Aí nós temos aqui simpatia. Simpatia é um substantivo abstrato. Eu não consigo ver a simpatia, eu consigo sentir a simpatia, né? Então é substantivo abstrato. Mesa. Mesa é um substantivo concreto. Por que mesa é concreto? Porque eu consigo sentir, eu consigo tocar, pegar, né? Então é o substantivo concreto, certo? Aí nós temos também amizade. A amizade é o substantivo abstrato. Eu não consigo ver a amizade, eu consigo sentir a amizade. Então, é um substantivo abstrato. Lembrando que os substantivos abstratos são aqueles que se referem a ações, qualidades, sentimentos ou estado dos seres, como a tia já falou, tá bom? E os substantivos concretos são aqueles que se referem a coisas, lugares, pessoas, vegetais, animais, enfim. Refere-se aos seres propriamente dito, tá? Aquilo que posso sentir, que posso ver, tá? Aí nós temos aqui alma. Alma. Ah, tia, mas eu não vejo a alma. Mas por que ele é classificado como concreto? Ele é classificado como concreto porque os substantivos concretos são aqueles os quais se referem a coisas, lugares, pessoas, vegetais, animais, enfim, se refere aos seres propriamente dito. Então, a alma é um ser propriamente dito, mesmo que eu não consiga ver, né? Mas você sabe que pode existir, né? Então, a alma é concreto, tá bom? Coragem é abstrato, é algo que eu não posso ver, eu posso sentir, né, a coragem. Fada. Fada é concreto também, você não vê, você pode não ver a fada, mas você, na sua imaginação, no seu imaginário, ela pode sim existir, ela pode ser concreta. Então, a fada é concreto, tá? Lembrando que é o uso também da imaginação, tá? A alma no seu imaginário, ela pode sim existir, tá bom? Vamos para o próximo. Vida. Vida é abstrato. Eu não vejo a vida, mas eu sinto a vida. Então, é um substantivo abstrato, tá? Substantivo abstrato. Eu vou só ler mais um pouquinho aqui sobre os substantivos abstratos para que vocês possam compreender melhor a questão do substantivo concreto e abstrato, tá? Que vocês possam, assim, estar tirando todas as dúvidas. Então, os substantivos concretos são aqueles que designam seres com existência real ou que a nossa imaginação apresenta como tal. Então, por que alma e fada, eles são considerados como concreto? Porque na nossa imaginação, nós imaginamos sim que alma e fada são reais, né? São concretos. Então, é por isso que eles são classificados como concretos. Agora, sentimentos, como a tia já falou, né? Os sentimentos, as ações, as qualidades, o estado dos seres são sentidos, mas não são vistos. Nem na nossa imaginação nós não conseguimos ver o amor, por exemplo. Nós não conseguimos ver a amizade, nós conseguimos sentir
né? Sentir. Então, por isso que são considerados abstratos, tá bom? Quarta questão. Complete as frases com traz com S, traz com Z ou atrás. Lembrando que o traz com S, traz e atrás são sinônimos, ou seja, são palavras semelhantes ou palavras que têm o mesmo significado, o mesmo sentido, tá? Então, elas têm o sentido, elas aparecem na frase como sentido posterior, sentido contrário, né? Atrás, por trás, né? Então, sentido contrário. Então, vamos lá. E o traz se refere ao verbo trazer. Quando tudo que tiver referente a trazer, de trazer, você já sabe que é traz com Z, tá bom? O menino se escondeu atrás da árvore, então aqui é atrás, né? Atrás da árvore. Ande mais depressa, senão ficará para trás. Esse traz aqui é o traz com S, porque está no sentido, dando sentido posterior, ficará para trás, né? Não tem sentido de trazer, e sim de posição. Ele traz muitos livros na mochila. Esse aqui tem o sentido de trazer, traz de trazer, então é traz com Z, tá bom? Não sei o que está por trás disso tudo. O traz aqui é com S, porque está no sentido de posição, né? De posição posterior, então traz com S. Certo. Crie frases com os pronomes interrogativos que você escolher. Eu coloquei aqui os pronomezinhos e vocês irão criar a frase que vocês quiserem. Aí é da imaginação de vocês. Eu coloquei um aqui, mas vocês vão criar de vocês, tá bom? Quem fez a lição de casa? C. Escreva uma frase interrogativa direta, o sexto. Que dia é hoje? E o sétimo, escreva uma frase interrogativa indireta. Quero saber que dia é hoje, tá? Então, lembrando que as frases interrogativas diretas são aquelas que iniciam com o pronome interrogativo e finalizam com um ponto de interrogação. As frases interrogativas indiretas, elas não são necessárias iniciar com o pronome interrogativo, mas precisa que o pronome interrogativo apareça no seu interior e ela termina sempre com o ponto final, tá bom? Então, essa aqui é a correção da nossa atividadezinha de português. Essa atividade a tia passou para vocês ontem, para vocês copiarem lá pelo Google Meet. A tia está fazendo a correção dela hoje, é a revisão da nossa avaliação de português. Eu espero que vocês tenham compreendido perfeitamente tudo que foi passado aqui para vocês, que não tenha nenhuma dúvida a respeito desse assunto, tá bom? Fiz o máximo para que vocês pudessem estar entendendo. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, podem tirar, tá bom? Sexta-feira aí nós temos a nossa aulinha de inglês. Lembrando que nós iremos fazer a revisão do conteúdo de inglês, tá bom? Então, até amanhã. Até mais.